Sempre a gente fala, irmãos, quem tem Jesus tem tudo, porque Jesus é a vida, né? Jesus é o caminho, Jesus é a luz, glória a Deus, né? Queridos, convido os irmãos para abrir a sua Bíblia com a gente, né? São Marcos, capítulo 6, o versos 37, é isso mesmo, né, irmãos? Glória a Deus. São Marcos, capítulo 6, e o versículo 37, que está escrito assim: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? É uma pergunta, irmãos, né, que alguém fez mediante a colocação linda de Jesus, né? Dá-lhes vós de comer. Todo bom dispenseiro, irmãos, ele entra na dispensa e toma posse daquilo que precisa, quer, para servir alguém. Jesus mencionou isso aqui bem detalhadamente, né? Para nós entendermos que nós, por termos um Jesus na nossa vida, nós também temos autoridade, né? Nós temos o privilégio de sermos dispenseiro do quê? Dispenseiro da multiforme graça de Deus. Aleluia. E deste versículo foi extraído o tema da nossa campanha, não é? E nós temos certeza que o Deus tem coisas maravilhosas para nós nessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos no nosso quinto elo da nossa campanha. E graças a Deus, uma noite um pouco fria. Não está assim frio, mas está bem fresquinho, né? Mas muitos têm dificuldade de vir. Hoje nós estamos no nosso quinto elo. A nossa irmã Rosângela vai estar ministrando hoje. Até estava olhando no celular para ver se ela tinha algum recado que não ia vir, mas nós estamos aguardando ela. Amém? Irmãos, quando o pastor estava falando sobre pessoas que Deus está recolhendo, me veio uma coisa no coração. Quando Deus me levar, se não demorar muito, eu vou ser lembrado como um lutador. Ele era esforçado, lutava, tadinho. Já está bom demais. Porque a gente luta para conseguir, para lutar, para buscar, na medida do possível. Ontem, pela misericórdia do Senhor, eu fui convidado para ir numa casa ali na Santa Terezinha, de uma irmã que está passando por um processo de libertação, e ele estava tendo dificuldade de expulsar esse mal lá. E me passou na segunda-feira à noite se eu podia cooperar com eles, e graças a Deus a gente participou desse culto. E Deus deu vitória, ensinamos a irmã a orar, se proteger, resguardar, fechar a porta. E foi uma bênção. Irmãos, o povo de Deus, nós, Igreja do Senhor, é isso. É um organismo vivo que tem de proclamar o nome do Senhor. Por fé, por amor, não por ganância, não por vanglória, mas fazer para Deus na medida do possível. Então eu louvo a Deus por aquilo que Deus me deu. Só se não tiver jeito de eu ir. Eu me sinto responsável da minha chamada. Tem gente que às vezes quer ser chamado como obreiro e não sabe o peso que é. Então, desde o dia que eu fui separado, eu sabia que era para a obra. Então, eu tenho uma responsabilidade, só se eu não tiver jeito. Mas, graças a Deus, foi uma vitória alcançada. E nós estamos buscando a Deus. Os dias são difíceis? São. Mas Deus está dando graça. Lembra que eu falei para os irmãos do ponto de vigília? Que Deus colocou no meu coração? Graças a Deus vai abrir outra porta. Lá no Noemi, a irmã me ligou, o irmão Ismael, passando esse sábado um outro, dá para ir orar lá? E eu acho que vai caindo junto no nosso, porque nós vamos ter todos, um sábado no mês, nós vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Então eu já vou abrir outro. E tem um outro terceiro. Aí as pessoas podem falar, mas para que isso? É Deus, irmãos.
Deus quer que o povo busca, que o povo clama. Antes havia muito vigília nessa cidade, e agora não está tendo. Então Deus colocou no meu coração, e sempre eu falo nos grupos, irmãos, se precisar de mim, reúne 5, 6 lá que eu vou lá. Então tomara que todo sábado tenha oração, aí eu vou estar orando todo sábado eu vou estar fazendo meu período, e que Deus possa continuar levantando, irmãos. Os irmãos não sabem, não têm ideia, o tanto que as trevas estão trabalhando. Vamos ouvir a palavra já, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, deixar um tempo maior para nossa irmã, e que Deus possa fazer a vontade dele nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. Tu conheces, Senhor, a necessidade, o coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o teu poder manifesta, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Repreende, ó Pai amado, todo impedimento oculto, escondido. Visita cada filho teu, curando, libertando e salvando para a glória de Deus Pai. Eu sei que a tua filha, Senhor, está nas tuas mãos. Deus, usa, fala segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir nossa irmã Rosângela já ministrando a palavra do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez para buscar a Ele, adorar o seu nome. Nós estamos no melhor lugar nessa noite. É na casa do Pai. Aqui na casa do Senhor há abundância de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Se nesta noite você entrou aqui cabisbaixo, triste, saiba que você está na casa do grande eu sou. Como Moisés, ele falou: Senhor, como que eu vou falar para aquele povo, quem me enviou a eles? O Senhor disse para ele: diga que o grande eu sou o enviou. E o grande eu sou está aqui nessa noite. Eu não sei qual foi a tua dificuldade, o teu problema, que você entrou aqui nessa noite, mas saiba de uma coisa, que o Deus da providência, que Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, se encontra nesse lugar. A irmã Rosângela não tem nada, porque eu sou a mais necessitada aqui nessa noite. Preciso da graça, das misericórdias do Senhor na minha vida, que sem elas eu não sou nada. E como a nossa irmã falou aqui, que nós temos que estar preparados, porque muitas vezes nós podemos estar até bem e de repente não estarmos mais aqui. Eu esses dias ouvi um irmão aqui no culto da glória, assim, me lembrei do nosso irmão Isaías. Falei: nossa, o ano passado ele estava aqui conosco e hoje o Senhor já o levou. A minha mãe, falei com ela no domingo, ela toda feliz, ela toda alegre, nós conversando por áudio, eu mandava ela me mandava eu respondi, ela mandou de novo, eu tornei mandar, e ali, e ela naquela que deu aquele sorriso alegre: filha, eu estou aqui na roça, estou fazendo meu crochêzinho, e estou vendo a Siriema aqui. Isso num domingo. No outro domingo, 7 dias, né? Na terça-feira, nós estávamos enterrando ela, e ela estava bem, andando e falando, não tinha nada. Deu uma diarreia, vômito nela, e de repente ela foi internada. Com isso, pegou ali aquela infecção ali generalizada, e o Senhor levou ela em menos de 9 dias. Mas o Senhor tem os seus caminhos, e nós temos que estar preparados, como a palavra do Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E nós somos o novo Israel de Deus, e nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Muitos podem até ter medo da morte, mas a morte, ela é triste para nós que ficamos, ela é triste para a família que fica, mas para quem vai, é muito bom. Pois a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou: meu viver é Cristo, né? E diz também que o morrer é ganho. Então quem vai com ele
não perdeu, ganhou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor que está em Marcos, né? Que é o tema dessa campanha. E eu fiquei esses dias tudo, Jesus me dá uma direção, Jesus tem misericórdia de mim. Já preguei essa palavra várias vezes na minha caminhada, meus quase 40 anos de fé. Mas para você pregar, não, você pode ter pregado uma palavra centenas de vezes. Se você for pregar ela de novo, você precisa da direção do Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer? E até agora, 6 e pouco da tarde, eu não tinha nada. E eu falei, Senhor, mas eu vou lá no teu nome. E o Senhor, ali às 6 e pouco da tarde, o Espírito Santo tem misericórdia de mim, não me deixe sozinha. Eu já te falei, eu não quero subir ali sem ti. Porque a palavra não é minha, ela é tua. E é uma responsabilidade muito grande pregar a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor é maravilhoso e Ele não nos deixa só. Aleluia. Eu vou ler aqui em Marcos, né? Que fala, né? Eu não vou ler toda a palavra, não. Só o versículo que é o tema, que diz: Ele, porém, respondendo-lhes, diz: Dá-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E eles lhe disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que quando os discípulos, eles pedem para Jesus ali despedir a multidão, para ir ali aos campos e aldeias circunvizinhas, para comprarem pão para si, para não ficarem sem comer. Nós vemos que lá em Lucas, a passagem de lá já diz para eles, eles pedem para o Senhor despedir a multidão para ir ali para as cidades circunvizinhas, para eles ir ali para as aldeias, comprarem pão e também se agasalharem. Ela fala do agasalho. Louvado seja o nome de Jesus. E em João, ele dá mais detalhe. Nós vemos aqui no capítulo 6, que quando Jesus está ali, com aquela grande multidão que o seguia, diz que ele teve compaixão ali daquela multidão. Nós vemos que Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? O próprio João aqui, ele dá detalhe. Ele diz que o próprio Jesus pergunta para Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? E o versículo 6 diz assim: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali, ele já tinha tudo preparado. Jesus já sabia de tudo, porque ele conhecia cada vida que estava ali com ele. Cada um daqueles quase 5.000 que estava ali, Jesus conhecia a vida deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ele chamou Filipe, ele vai e diz para Filipe que viu ele debaixo da figueira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus já conhecia a história de Filipe. Jesus já conhecia ali a história. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ou Natanael, Jesus disse que já viu ele lá embaixo da figueira. E ele já conhecia a história dele. Já sabia tudo sobre ele. E Jesus sabia a história de cada um daqueles quase 5.000 que estava ali, louvado seja o nome santo do Senhor, no meio daquela multidão. Como ele conhecia ali a vida de Natanael, ele também conhecia a vida de cada um daqueles. Ele sabia que ali tinha um menino que estava com 5 pães e estava ali com 2 peixinhos já preparados. Antes daquele menino sair de casa, Jesus já tinha tocado nele para ele levar aqueles 5 pães, para ele levar aqueles 2 peixinhos. Jesus já sabia o tamanho da multidão que estaria com ele, louvado
Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a minha história, o Senhor já conhece ela desde o ventre da minha mãe. Como Ele diz lá no Salmo 139, que o nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Ele estava ainda em fome. Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia estava cada osso ali sendo formado, cada órgão sendo formado. Jesus já conhecia a irmã Edivane, saberia que ela estaria aqui hoje. O Senhor já conhecia o irmão Ismaí, que estaria aqui hoje. Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. A história do irmão, desde o ventre da mãe dele, a história do pastor, desde o ventre da irmã Aparecida, ele já conhecia. Ele já tinha escolhido ele para estar aqui nesta noite, para ser um pastor de ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O Senhor já sabia. Aleluia. Ele sabia que ele tinha trago aquele menino, enviado aquele menino, tocado no coração daquele menino. Olha, você vai levar 5 pães. Você vai levar esses 2 peixinhos, porque eu tenho um propósito muito grande. Através desses 5 pães e desses 2 peixinhos, eu vou operar um milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele está aqui. E o Senhor me tocou para falar um pouco sobre a providência de Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que provê alegria na minha vida. Ele é um Deus que provê alegria na tua vida. Ele é um Deus que provê cura, que provê libertação, que provê renovação, que provê restauração sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele provê o alimento cotidiano sobre a tua vida. Ele provê o alimento cotidiano sobre a tua família. Ele provê sobre a minha e a tua vida. O nome santo do Senhor, como Ele proveu lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o povo enfrentou o frio ali do deserto, durante a noite, quando eles enfrentou ali o calor do dia, porque o calor é escaldante, nós sabemos que Deus, aleluia, enviou durante o dia uma coluna, uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo, aleluia, sobre o seu povo. Deus, Ele tem um cuidado extraordinário com a sua igreja, com o seu povo. Ele vela pela tua vida, Ele vela pela tua família, Ele cuida de mim, Ele cuida de você de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa. Ele cuida de ti e Ele cuida de mim, como Ele cuidou daquela multidão, como Ele cuidou ali daquele povo que estava, louvado seja o nome do Senhor, faminto. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus sabia o que Ele ia fazer ali. Bendito seja Deus. Jesus, quando Ele deu ordem ali para os seus discípulos, quando eles queriam dispensar a multidão faminta, Jesus os desafia, dizendo: dai-lhes vós mesmo de comer. Isto ensina muitas vezes que a resposta para as nossas necessidades, que os recursos que já possuímos bastam para nós ajudarmos o próximo. Porque lá tinha só 5 pães e 2 peixinhos. E o que eu e você podemos fazer? O que eu e você temos? Você tem Jesus. Você tem o pão da vida, que é Jesus Cristo, aquele que transforma, aquele que muda a condição do homem, aquele que traz ao homem, aquele que traz, aleluia, o encarcerado, que tira ele lá da prisão e faz dele um homem restaurado pelo poder da sua palavra, que é o pão, aleluia, que alimenta a nossa alma. Você tem uma fé que o Senhor te deu.
ela não é tua, ela é dom de Deus, foi o Senhor que deu. E através desta fé, você pode dobrar os teus joelhos com esta mesma fé. Você tem uma boca e você pode clamar, você pode pedir, você pode suplicar, você pode interceder pelos necessitados que estão lá fora, famintos da palavra de Deus, famintos de ouvir, aleluia, uma palavra que sacia a sede da alma dele. Como o Salmo 42 diz que como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A nossa alma, ela é sedenta pela presença de Deus, ela é sedenta, ela tem sede de Deus, ela tem sede de justiça, aleluia. A nossa alma tem sede, e lá fora tem muitos que estão sedentos, muitos que estão caminhando para o abismo, sem esperança, sem salvação, sem direção. Mas você tem a palavra de vida eterna. Dai-lhes voz de comer. Entrega a palavra que Deus te deu. Não retenha na tua boca, não. Você tem algo para entregar para os famintos. Famintos espirituais. Famintos que precisam ouvir uma voz. Quantos estão ali e nesse momento se suicidando, porque não tem uma palavra de vida eterna, mas você tem. E essa fome, como quando o cervo está ali, ó, correndo, e quando ele começa a sentir calor, ele começa e ele atrai os predadores, através daquele cheiro, ele exala um cheiro forte, e se ele não correr, água, ele vai ser uma presa fácil. Mas quando ele acha água corrente, aquele cheiro aleluia, e ele novamente é restaurado, aquela canseira, aleluia, ele bebe aquela água e ele se encontra renovado. Assim é as almas que está exalando um cheiro forte de aleluia, e o predador, que é Satanás, está ali para agarrar elas, para destruir. Pois em João diz que ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Louvado seja o nome de Deus. E a palavra que sai da tua boca é como aquelas águas ali para o cervo, para a corça, aleluia. Ela traz restauração, renovação. Aquela canseira, o enfado que ela está cheiro, se dissipa. Louvado seja o nome do Senhor. E o pedrado não pode mais tocar nela. Ela já não é mais uma presa fácil para os inimigos ali. E assim as almas que ouvem a tua voz, que ouvem a palavra que está na boca, ela tem endereço certo. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías, que a palavra dele é como chuva que cai, rega a terra, que produzir, que dá semente ao semeador e pão ao que come. Que ela não voltará para ele vazia, mas antes ela prosperará para que ela foi enviada, ou para aquilo que me apraz. Tem traduções diz, o Senhor diz, ela tem endereço certo. Seja o nome santo do Senhor. Então nesta noite, eu quero dizer para você, que seja generoso, aleluia. Alimente aqueles que precisam do alimento celestial, do pão da vida que é Jesus. Nome santo do Senhor. Faça como aquele menino que voluntariamente entregou aqueles 5 pães e aqueles e alimentou quase 5.000.
homens. Ali não foi contado nem as mulheres, nem as crianças. Vocês imaginam? Ainda sobejou ali, sobrou 12 cestos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, nessa noite, multiplicar a tua fé, quer multiplicar a tua confiança, quer multiplicar a tua fé. Ele quer multiplicar na tua vida as bênçãos dele. Ele quer derramar o favor dele sobre a tua vida, sobre a igreja. Derramar graça de fortaleza, de renovo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer multiplicar as tuas forças. Ele quer renovar a tua fé na presença dele. Muitas vezes, diante das armadilhas, das aflições que nós enfrentamos nesse presente século, muitas vezes vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia, muitas vezes vem a dúvida de você se perguntar: realmente o Senhor está comigo? Deus está nesse negócio? Está na minha vida? Bendito seja o nome santo do Senhor, mas o Senhor é contigo. Aleluia. E ele é noite de renovo. É noite de renovação. É noite que a tua esperança precisa ser renovada no Senhor. Então, muitas vezes, nesses momentos, assim, mas eu quero dizer para você que Jeová, Jiré, o Deus da providência, o Deus do milagre, está aqui. Tocou, aleluia, para falar um pouco sobre a providência dele. Ele é um Deus provedor. Vocês imaginam? Uma rocha, uma pedra, sai água dela, olha a grandeza do teu Deus. Quando o povo murmurou ali contra Moisés e Arão, Deus proveu o maná. Deus disse para eles: eu vou enviar o maná, e eu vou fazer chover carne, para vocês saberem que eu sou Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus proveu o alimento no deserto. Deus proveu carne no deserto para o seu povo. Igreja, o Senhor cuida. O Senhor vela pelo seu povo, pela sua igreja. Ele vela pela minha vida. Ele vela por mim e Ele vela por você. Um livro que eu, assim, esse livro, se você for ler ele do começo a fim, você não vai encontrar a palavra Deus nele, que é o livro de Esther. Se você ler do primeiro capítulo até o último, que eu já li mais de uma vez, você não encontra a palavra Deus. Mas é um livro onde você vai ver o grande livramento do Senhor, a grande providência de Deus sobre a vida do seu povo. Aleluia! Deus provê, como Ele proveu ali no deserto para aquela multidão, Ele provê sobre a sua igreja. Ele provê sobre o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. E aqui no livro de Esther, nós vemos que ali Esther era sobrinha. Louvado seja o nome santo do Senhor, de Mardoqueu. Era uma judia, uma moça simples, mas ela foi escolhida. Deus criou uma situação que a rainha Vasti, Vasti foi tirada da sua posição de rainha, porque Deus tinha um propósito de colocar Esther no trono lá como rainha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer destruir o povo de Deus. Este é
Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Satanás quer fazer nessa última hora? Destruir as nossas forças espiritual, para que nós não buscamos ao Senhor, não servimos a Ele, desacreditamos na sua palavra, desacreditando na sua providência, no seu cuidado amoroso de Pai que Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali nós vemos no capítulo 2, olha a providência de Deus. Deus ali, aleluia, no capítulo 2, faz com que Mardoqueu, ele veja uma conspiração contra o rei. 2 dos seus eunucos ali estavam preparando para matar ali o rei Assuero. E ele avisa. E geralmente quando alguém fazia esse tipo de ação, aquela pessoa era honrada, e ele não foi honrado. Mas era lá na frente que Deus ia usar isso. E ali levanta um homem mau chamado Amã, e aquele homem ali, ele odeia Mardoqueu com todas as forças, e ele prepara ali, ele inventa algo ali para destruir o povo de Deus. Fala ali para o rei, que há no reino dele um povo que não tinha os mesmos costumes, que o povo ali, daquele lugar, que era para aquele povo ser destruído. E ali, ele não oferece assim, uma barganha, nós ainda vou oferecer 10.000 talentos de prata para quem fizer isso, para quem matar esse povo, para colocar nos tesouros do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, esse homem faz ali cartas, ele pega o anel do rei ali, que é de selar, que ele é dito ali, para matar todos os judeus que estavam ali. Louvado seja o nome de Jesus. E nos diz a palavra do Senhor, que quando ele faz tudo isso, Deus é tão maravilhoso e fiel, que no capítulo 6, ele perde o sono. Aleluia! Antes disso, Mardoqueu, quando houve aquele edito, aquilo tudo, diz que havia angústia, que havia choro, que havia pranto ali entre os judeus, quando começou a ouvir aquela notícia que eles seriam mortos, que a sorte tinha sido lançada sobre eles e que eles seriam mortos. Mardoqueu vai lá, rasga suas vestes, vai ali para a porta do palácio. Alguém avisa Esther, que era sobrinha dele, ela vai lá tentar tirar ele daquela situação e ele não sai. Aí ela manda ali um eunuco que foi designado para servir ela ali pelo rei. E Mardoqueu conta toda a história: nós todos seremos mortos se você não fizer nada. Livramento de outra parte virá para nós. Aleluia! Mas ali Esther manda alguém dizer para ele de novo: vai lá, fala para o povo jejuar por 3 dias, que é para eles não beber água, não comer, é para eles jejuar por mim, porque nesses 30 dias eu não fui chamada até o rei, e quem não é chamado pelo rei, que vai por conta própria, ele é morto. Mas você jejum aí, e eu e as minhas moças vou jejuar aqui 3 dias também. Se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci, ela diz. E aí acontece do rei perder o sono, quando o povo de Deus começa a buscar, começa a jejuar, começa a se unir em oração ao Senhor, Deus muda a sorte. Deus vira cativeiro, Deus muda a situação, Deus trabalha em prol do seu povo. Aleluia! Aquilo que era impossível, Ele faz se tornar possível, quando a igreja, aleluia, está unida. Louvado seja o nome santo do Senhor, na busca ao Senhor. E ali o rei vê ali nas crônicas do rei, ele perde o sono e começa a ler e acha lá que Mardoqueu avisou que 2 eunucos lá da guarda ia matar ele. Ele pergunta: o que foi feito para esse homem? E ali aquele moço diz nada. No outro dia, quando o inimigo do povo de Deus está entrando no palácio ali, um homem cheio de orgulho, um homem que não tinha temor de Deus, um homem que queria ver a destruição do povo de Deus, entra. O rei pergunta para ele: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí ele logo: mas quem mais vai ser honrado? Sou eu.
Ele pensa que é ele que vai ser honrado e diz: que esse homem vista uma veste real que o rei já vestiu, que ele monte no cavalo que o rei costuma montar, que ele seja colocada a coroa do rei na cabeça dele, e que um dos mais excelentes príncipes vai na frente dele gritando: assim se fará a quem o rei deseja honrar. E naquela hora o rei diz para ele: vai e faça tudo como você falou com o judeu Mardoqueu. Oh, aleluia. Ele tinha um ódio tremendo contra Mardoqueu. E ele depois vai fazer uma forca para Mardoqueu. O desejo dele, ele ia pedir para Mardoqueu ser enforcado. E ele tem que sair na frente daquele homem, com aquelas cadeias de ouro, com a coroa, com as vestes reais, no cavalo ali do rei, gritando: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nesse meio tempo, Esther faz um banquete, chama ali esse homem mau e conta toda a situação para o rei. A sentença de morte não poderia ser revogada, porque já tinha sido dada, já tinha sido selada pelo anel do rei, já tinha sido carimbada por ele. Mas ele deu para Mardoqueu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, escreveu um novo edito, para que os judeus se defendessem, lutassem. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Esther, ela denuncia aquele homem. E ele vai ser enforcado na mesma forca que ele mesmo preparou, ele e a sua família. Providência de Deus. Provisão de livramento de Deus, aleluia, sobre a vida de Mardoqueu, que era um homem temente a Deus, que ensinou Esther a ser uma moça temente a Deus. E ela não revelou a sua origem, porque Mardoqueu a tinha instruído não revelar que ela era uma judia. Deus tinha um propósito, aleluia, na vida de Esther. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se os irmãos quiserem continuar lendo, o capítulo 9, fala da matança dos seus inimigos, fala sobre a festa ali de Purim, fala sobre a exaltação de Mardoqueu, e o nome do Senhor foi exaltado. Houve livramento ali para o povo de Deus. Jeová Jiré, o Deus da provisão, entrou com livramento e livrou o seu povo, porque Deus tinha um propósito na vida de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, quando Sara manda Agar embora ali com o seu filho Ismael, ela sai errante ali no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ali naquele deserto, aleluia, Ele abriu os olhos dela. Ela estava lá, mas os olhos dela estavam fechados. O Senhor diz: não temas. Eu ouvi a voz do menino, eu ouvi a voz dele, aleluia. E eu tenho um propósito, ainda que ele não é o escolhido segundo a fé, mas ele é um escolhido que representa a carne, mas eu tenho um propósito na vida de Ismael. Ele vai ser pai dos edomitas. Aleluia. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Ele não vai fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, como vai fazer Isaac. Mas eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele também uma grande nação, porque ele também é filho de Abraão. E nós vemos ali, que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. E ali ela enche o seu odre, dá água ao menino, bebe, aleluia, e não morre de sede naquele deserto. Você não vai morrer nessa luta que você está passando.
Você não vai morrer nessa situação, porque Deus tem vitória, tem resposta para você. Ele tem um milagre reservado para a tua vida. Espera só mais um pouquinho. Aleluia! Como a palavra dele diz, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Espera. Eu amo esse versículo que está em Isaías 17, até na segunda falei ele aqui, que diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua fortaleza, mas diz que bendito é o homem, ou varão, que confia no Senhor. Quando ele diz o varão, ele diz a varoa, ele diz o homem, ele diz a mulher, que confia no Senhor, que ele será como a ave plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, aleluia, que no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Lembra, você é uma árvore plantada junto às águas, chamada Jesus Cristo, ao ribeiro de água chamado Jesus. E como esse versículo diz, que as suas folhas não secam, elas ficam verdes no ano de sequidão e nem deixa de dar fruto. Quer dizer, a sua folha fica verde, a sua esperança não morre, a tua esperança é renovada no Senhor, porque você está sendo regado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está preparando a igreja para encontrar com Jesus, é Ele que fala comigo e com você. Não temas, aleluia, porque eu sou contigo. Não pasme, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, e estarei contigo por onde quer que andares. É o Espírito Santo que fala para mim e para você. Não desanima. Não desfaleça a tua fé. Não desfaleça, porque o Senhor, aleluia, é contigo. Eu anotei várias outras passagens que falam sobre a providência de Deus, mas vou falar somente até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus, aleluia, é o Deus que abre portas aonde não há porta. É o Deus que abre caminhos aonde não há caminhos. Aleluia! E o Senhor colocou uma porta aberta diante de você. Aleluia! E você vai passar por ela e o nome dele será glorificado. A bênção já está preparada, o milagre já está preparado. E você vai cantar um hino da vitória. Porque o mesmo Deus que multiplicou os pães, aleluia, e os peixes ali naquele deserto, que alimentou uma grande multidão, que ele disse, olha, eu tenho compaixão da multidão, aleluia, eu não posso despedir ela com fome, vazia, aleluia. Os discípulos, irmãos, eles já tinham visto tantos milagres. Se você for ver, ali Jesus tinha designado que era para eles ir de 2 em 2, e falando para eles ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, que era para eles curar os enfermos, que era para eles expulsar os demônios. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eles voltam, alegre, contando tudo que tinham feito, e o que tinham ensinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando vem a primeira dificuldade, eles esquecem do que Jesus já tinha feito. E nós também muitas vezes somos assim, quando estamos numa batalha, numa luta, nós esquecemos que lá atrás vencemos tantas batalhas, que o Senhor nos deu tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas vitórias, tantos milagres. E achamos que vamos morrer naquela situação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eles tinham visto Jesus curar, libertar o endemoniado gadareno antes disso, um homem que vivia com grilhões preso, e diz que aqueles grilhões eram como nada perante ele, arrebentava tudo, que ele andava nu nos sepulcros. Ele tinha uma legião de demônios e Jesus libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou a mulher que estava 12 anos com aquele fluxo de sangue.
Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus tinha feito tantos milagres antes disso. Aleluia. Jesus acalmou a tempestade. E ali, eles esquecem, como está lá em João, que diz que Jesus estava apenas os experimentando, quando ele perguntou para Filipe: onde nós vamos comprar tantos pães para essa multidão? Ele já sabia, estava tudo preparado. A benção, ele já sabia como ia fazer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, que nós não venhamos ser filhos esquecidos, mas que nós venhamos lembrar que esse Pai cuida de nós, desde o nosso berço, desde que nós viemos para Ele, que nós éramos criança alimentada com leite. Aleluia! E hoje somos maduros na fé, que podemos ouvir uma palavra de exortação, que nós não sejamos como aquele povo, que eles receberam carne, eles receberam pão ali, mas antes disso, eles murmuraram, eles esqueceram dos 10 milagres que Deus fez lá no Egito, do mar que tinha sido aberto, para eles passar em terra seca, num caminho feito por Deus, ali no meio do Mar Vermelho. Ele se esquecia com uma facilidade. Que nós não venhamos ser como o povo de Israel, que quando Moisés ficou ali no monte 40 dias, eles fizeram que Arão fizesse um bezerro de ouro, e começou a adorar aquele bezerro de ouro, esqueceu do Senhor. Mas que nós venhamos, aleluia, lembrar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, que Ele é o mesmo, como os discípulos poderiam lembrar, Ele ressuscitou uma morta, uma criança que morreu. Ele libertou um homem que tinha uma legião de demônios, que vivia caminhando em pedras, se machucando, com grilhões, arrebentando os grilhões. Ele vai fazer um milagre aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eles pensaram em a quantidade de dinheiro que eles iam ter para comprar os pães ali, sendo que o milagre, que o pão da vida, que é Jesus Cristo, estava presente ali naquele deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que nós não venhamos esquecer dos benefícios do Senhor. Aleluia. O Deus da multiplicação. O Deus, aleluia, que cuida. O Deus que provê. O Deus que fortalece. O Deus que renova. Aleluia. Está aqui, na igreja de Vila Imperador. Neste dia do mês, louvado seja o nome do Senhor, de junho. Hoje é 8, né? Hoje é 3, né? É 3, amanhã é 4. O Senhor está aqui, Ele não nos reuniu em vão. Ele não nos trouxe para a sua casa em vão. Mas Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como Ele disse ali para aqueles discípulos: eu tenho compaixão da multidão, e não vou despedi-la vazia. O Senhor também nessa noite tem compaixão, tem misericórdia da minha vida e da tua. E nós não sairemos daqui vazios, nós não sairemos daqui sem nada, porque nós viemos na casa de um Deus que tem um céu infinito de glória. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, e Ele tem um celeiro repleto de bênção, repletos de vitória para a minha vida e para a tua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espera nele. Como o Salmo 37 diz: confia no Senhor, espera nele, e Ele tudo fará. Confia no Senhor, espera nele, que a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre, a tua resposta vai chegar para você, porque Ele é Deus. Aleluia. E nesta noite, Ele pode derramar sobre a tua vida o favor dEle.
a bênção dele, a graça dele, sobre a tua vida e sobre a tua família. E aonde você não pode colocar as tuas mãos, as mãos poderosas de Deus nesta noite, pode fazer por você. Aonde você não entra, a mão de Deus poderosa pode entrar nessa noite, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus tem uma resposta para você nesta noite. E como Ele disse para os discípulos, dá-lhes voz de comer, não fica com a tua boca fechada, não. Dê comida. Dê palavra de vida eterna, para aqueles que você tiver a oportunidade de falar, aleluia, fala, porque o Senhor, aleluia, Ele confirma a palavra que sai da tua boca. Ele diz, abre bem a tua boca, e eu a encherei. O Senhor vai encher a tua boca de palavra de vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o mesmo Jesus, que proveu no deserto, que cuidou de todas aquelas pessoas, que comeram até ficar satisfeito, e ainda sobrou 12 cestos, Ele cuida de ti. E quando Ele te dá em abundância. Ele não te dá, aleluia, a continha, não, Ele te dá para sobrar, porque Ele é Deus. Porque se alguém precisar, você ainda vai ter para dividir. E aqui, o milagre do Senhor aconteceu, aleluia, e aquela multidão foi alimentada. Quase 5.000 homens foram alimentados, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta palavra, esta mensagem aqui, aleluia, ela nos ensina, e ela destaca que Jesus, Ele é o pão da vida que desce do céu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele é aquele que provê para o nosso corpo e provê também para a nossa alma o alimento espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem poder de operar milagres e maravilha. E que Ele tem compaixão, que Ele se compadece dos necessitados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Ele nos ensina que o pouco que temos nas mãos dEle se torna muito. Louvado seja o nome de Jesus. Então coloca o teu pouco nas mãos do Senhor, que Ele vai multiplicar, que Ele vai abençoar. Como Ele multiplicou lá o azeite daquela viúva, quando ela chegou até Eliseu, disse que os seus filhos iam ser vendidos. Ele diz, o que é que tens em casa, mulher? E ela diz, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E a palavra do Senhor diz que o azeite parou só quando os vasos acabaram. Deus vai multiplicar, Ele vai aumentar. Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer florescer na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, como nos diz lá em Cantares, acho que é Cantares 2 que diz, que o tempo de cantar chega. Aleluia, o tempo da vitória, o tempo do milagre vai chegar para mim e para você, porque a palavra do Senhor quem nos diz, que o tempo da vitória chega, que o tempo de cantar chega. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Eu não posso nada, mas o meu Deus, Ele é rico. Ele é poderoso, Ele é dono dos céus e da terra, Ele é o dominador das nações. A palavra dele diz que Ele entra no conselho das nações. Se Ele quiser, o homem diz, é eu que posso, é isso, é aquilo, mas Ele entra no conselho das nações, se assim Ele quiser. E Ele opera nas nossas vidas, porque Ele é o dominador. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é um Deus que provê milagre e que provê vitória. E assim como Ele pegou aqueles pães e peixes e orou e abençoou, deu graças e foi multiplicado, ora que aquilo que você tem que é pouco, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer florescer e o nome dele será exaltado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos,
palavra de hoje foi sobre providência. Nós já estamos encerrando. Falaram para Jesus: mestre, perguntaram se o senhor paga tributo, e nós não temos dinheiro para pagar, como é que nós faz? Aí o senhor falou assim: vai lá pescar, e você vai tirar uma moeda no peixe. Pensa bem, Deus mandar pescar, e o primeiro anzol que ele lançou lá, tirou um peixinho com a moeda. Então a palavra que Deus trouxe hoje é sobre providência. Quem acredita que Deus provê para aqueles que creem, que nele espera? Então confia no Senhor. Foi colocar Jesus a teste. Mas, Senhor, 200 dinheiro dá? Aí o Senhor falou: não, dá vocês de comer. Mas nós não tem nada, nós só tem 5 pães e 2 peixinhos. Então daí. Aí o Senhor mostrou para eles o que é providência. Você quer saber de uma coisa? Quando Deus quer mostrar o que é providência, irmão, não coloca Deus a teste, não. Eles colocou Deus a teste. Tem hora que você tem de buscar mesmo. Ninguém desafia Deus. Quantas pessoas são desafiadas? E quando Deus quer, acabou. Vamos confiar nessa palavra. Igual esse homem que queria a morte do Naamã. Olha que humilhação. Ele achou que ele era tão bam. Aí, assim se fará o homem cuja honra Deus se agrada. E gritando para todo lado, sendo humilhado. Ele queria matar ele. A forquinha já estava lá. E depois ele morreu, viu? Morreu na própria forca que fez para Mardoqueu. Quando Deus quer exaltar alguém, acabou. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a bênção do Senhor. Eu creio na providência do Senhor. Senhor, o Senhor deu uma palavra hoje sobre providência. E eu creio na tua providência. Os teus filhos que ouviu a sua palavra, também crê, Senhor, na sua providência. Eu creio na tua providência. O Senhor não falou em vão nessa casa. Eu estou indo para minha casa crendo no Deus da providência. O Senhor provê. Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoa cada filho que está aqui. Tu conhece todas as coisas. Hoje já me alegrei, Senhor, quando a tua filha falou que o Senhor conhece nós, Deus do ventre. E é verdade. Senhor, cuida dos sonhos dos teus filhos. Cuida das preocupações dos teus filhos. Aqui, Senhor, existem preocupações. Aqui há incerteza, papai. Mas o Senhor nos deu uma palavra de mudança. Muda os quadros aqui, Senhor, para a glória do Senhor. Eu sei, Pai amado, que nós entristecemos, porque nós queremos no nosso tempo, mas o Senhor sabe a nossa necessidade. E eu acredito, Senhor, diante dessa palavra, não vai demorar, Pai, mas o Senhor vai entrar com o teu socorro para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Que todo seja alcançado poderosamente pelo teu milagre. Abençoa todos que deixaram a sua casa, papai. Cuidam deles e abençoa grandemente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos, e todos digam: está encerrado em nome de Jesus.